12:2. Está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O que ele suportou? E desprezando a afronta, se assentou-se à destra do trono de Deus. É para essa pessoa que a irmã e o irmão tem que olhar, para Jesus. A última palavra vem de Deus, dá glória para Ele. Pode o mundo todo, todas as vozes do mundo, falar com o irmão ou com a irmã, mas se Deus falar, tu dá glória a Deus. Se Deus falar, tu dá glória a Deus. Se Ele falar ao contrário a todas as vozes que falou para tu, vai, Ele falou assim, fica, tu fica com a palavra de Deus, porque quem dá a última palavra é Ele. Aí ele continua, 3, considerai. Como é que é considerar? As irmãs consideram alguém na família, uma mãe, um pai, porque muitas das vezes a gente não... Eu, graças a Deus, sempre considerei meu pai, minha mãe, meus irmãos. O que é isso considerar? É tu considerar aquela pessoa, obedecer, estar junto, compartilhar. Os irmãos, considerai. Está falando para considerar quem aqui? Olhando para Jesus. Aí está falando agora aqui, considerai, pois aquele que suportou. Quem é que suportou? Quem quer considerar Jesus? Dá um aleluia para ele aí. Meu irmão, considerar Jesus como teu irmão, é grande ou não é? Considerai a ele. Está falando para considerar o homem? Não. Considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Quem é pecador aqui? Eu sou pecador, mas ele nos remiu e está nos remindo para nos levar para o... Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, né, irmão? Céu de glória. Aí ele continua, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Para quê, irmão? Se tu ouvir alguém falar alguma coisa, te enfraqueça, tu vai ouvir? Aquele que fala ao contrário, fala, você fica em gerar, que aqui tu vai gerar. Aí vai falar assim, não, tu vai para o Egito, que lá tem muitas coisas melhores do que em Gerar. Gerar não tem nada, está tudo seco. Tu vai ouvir a palavra de Deus ou de quem falou para tu ir para Gerar? Descer para o Egito. Palavra de Deus. Aí fala aqui, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai a Ele. Esqueça. Tudo o que for dito ao contrário, esqueça. Considerai Jesus para que tu não enfraqueçais. Aonde? Na fé. Aí ele continua. Não enfraqueçais e desfaleça em vossos ânimos. Uma pessoa que não tem ânimo é ruim, né, irmão? E se tu não considerar Jesus, olhando para Ele, porque Ele morreu na cruz, suportando as afrontas do inimigo, isso é uma afronta que Ele bota na tua cabeça. Tu tá desanimado, rapaz, tu vai fazer o que lá? Tu vai enfraquecer, vai, tem que se esforçar, porque a última palavra vem de Deus. Olhai para Jesus, autor e consumador da tua fé. Acabou, irmão, acabou. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus, Renato. Fomos chamados para falar dessa palavra, irmão. Irmão Renato, tu foi chamado para falar dessa palavra. Nós fomos chamados. Eu estou aqui, estou lendo com os irmãos, amém? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Da onde é o do Senhor? Quanta gente aqui quer ouvir uma resposta de Deus? Irmão, tem muita gente com sede de ouvir uma resposta de Deus. Quando Deus aparece então e fala, fica aqui, que aqui tu vai ser abençoado. Meu irmão, é um alívio tão grande, que você se sente, meu irmão, privilegiado, porque a última resposta é de Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Deus trabalha assim.
3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. 2 homens de Deus aqui, que o Senhor achou graça nele, porque eles eram esforçados. Vamos ler aqui, em Salmo 89, versículo 18. Porque o Senhor é a nossa defesa. Quem é a nossa defesa? A palavra dele não volta vazia, irmão. Bota isso na tua mente, irmão. Se ele falou, o irmão confia. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso rei. Então, em visão falaste ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Nós temos que nos esforçar ou não? Socorri um que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Davi era esforçado ou não era, irmão? Homem esforçado. Chegou na batalha, ele olhou assim, o gigante, todo mundo com medo. O que ele fez? Ele pronunciou logo o nome do nosso Senhor. Ele pronunciou logo o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele era esforçado, irmão. Ele batalhava pelas coisas de Deus. Aí o Senhor fala assim, ó: socorri um que é esforçado. Se a irmã se esforçar, se os irmãos se esforçar, Deus vai te dar a resposta. Ele vai te socorrer. Socorrei um que é esforçado. Era ou não era esforçado? Deus tirou ele de trás das malhadas para ser rei em Israel. Era esforçado, trabalhou, lutou, correu. Não ficou desanimado, não. Deus está lá de cima olhando para nós. Tu és esforçado? Hoje é terça-feira do propósito. O propósito hoje é se esforçar em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, buscar Deus. Agora vamos ler aqui sobre Gideão, aqui, Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Bezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem quer ser uma varoa valorosa aqui, dá uma glória para Deus. Quem quer ser um varão aqui valoroso, dá uma glória para Deus. O Senhor é contigo, minha irmã. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Vamos lá. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? E que é jeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Porque antes se contava a história que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com grande força, com braço forte, e eles saíram tudo, irmão, cheio de ouro, porque eles iam passando assim o povo do Egito para mandar o povo embora, mas o Senhor já tinha profetizado antes que eles iam sair com as vasilhas cheias. E Gideão estava contando para ele. A Gideão falou para ele assim, ó: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força
e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviou eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa dos meus pais. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Dá um glória para Deus. Se o Senhor falou que ele que ia libertar, ele não acreditou. Mas o anjo do Senhor falou para ele, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele era um varão valoroso? Ele era um varão esforçado? Era ou não era? O Senhor era com ele. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Todo varão valoroso, muito crente, né, João? De conta ele pede um sinal, né? Pede ou não pede? De conta ele fala: Senhor, me dá um sinal. E Deus dá, irmão. Deus dá. Deus dá. Porque ele é valoroso. Ele é um homem esforçado. Eu já muitas vezes fiz: Senhor, tem misericórdia, me dá um sinal na tua escritura. Muitas das vezes apareceu o sinal, muitas das vezes não aparece. Mas ele queria confirmar ali, ó, que ele era homem valoroso. Dá um glória para Deus. Não é não, Renato? Tu como varão valoroso, tu já pediu um sinal a Deus? Muitos. Acontece. Me dá um sinal, Senhor. E Deus deu um sinal para ele, porque Deus estava com ele. Isaías 41, vamos começar a ler do 6. Está escrito assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: temos que nos esforçar? Hein, irmã Silvana? Esforça-te. Porque se a gente não se esforçar, irmão, a gente não consegue nada. Deus socorreu Davi por quê? Porque ele era um varão esforçado. Deus socorreu ele. Aí aqui Isaías fala: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós estamos no renovo, irmão. O renovo do Senhor. Está escrito que é cheio de glória, de beleza e de glória. Não, mas sempre vai ter uma palavra de falando contra e desanimando. É verdade ou não é? Agora é o véu branco. O Senhor que falou para botar o véu branco. O Senhor que disse: bota o véu branco, acabou. Ele colocou o vermelho, tirou o vermelho. Ele colocou o branco. E agora? Vai fazer o quê? Hein, irmão Renato? Podemos fazer nada, irmão. A palavra é: um ou outro ajudou, seu companheiro disse: esforça-te, vamos caminhar, vamos seguir. Não vamos olhar para quem está falando mal, para quem está murmurando, quem está criticando. Mas tu, ó Israel, quem é Israel aqui? Mas tu, ó Israel, servo meu. É um privilégio Deus chamar nós de servo dele. É ou não é? É um privilégio. Tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu. Se tu for Israel, tu é de Deus. E tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Ele te escolheu e não te rejeitou. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O que ele é? Não temas, irmão, não temas. Fica aqui que tu vai gerar aqui o renovo do Senhor. Fica aqui que tu vai prosperar aqui no renovo do Senhor. Ah, irmão, tu está pregando que é para a gente não sair do renovo. Não, eu estou pregando a palavra. Que muitas das vezes o irmão quer gerar em outra terra, mas o irmão foi gerado aqui. Não vai gerar lá, não vai sair nada lá. Porque tu foi chamado, tu foi plantado aqui. A semente vai dar aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Que é em Israel. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a besta da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Envergonhados e confundidos. Deus é assim, ele confunde, tá? Só os seus que não. E tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contra ti, e os que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, quem? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. O que ele fez com Davi? Socorreu, ajudou Davi, porque ele era esforçado. Quem quer ser esforçado aqui para fazer a obra de Deus? Dá um glória para ele. Ele fala, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Dá uma glória para Deus. Irmão, a última palavra vem de Deus. Pode os homens falarem toda, a última palavra vem de Deus. E Deus é poderoso. Muitas das vezes a gente não entende, né, irmão? É o vale que a gente passa, o vale é tão pesado, que às vezes a gente pensa em desistir. Não aguenta, irmão. Para ele nada é impossível. Nada. Nada, irmão Petrônio, para ele nada é impossível, irmão Petrônio, nada. Se ele quiser curar o irmão Renato hoje, ele cura. Se ele quiser tirar o irmão Paulo do hospital hoje, ele tira. Se ele quiser curar o irmão Noel hoje, ele cura totalmente. Se ele quiser curar a irmã Sandra hoje, ele cura totalmente. Depende de nós, para ele fazer a obra em nós. Aí o irmão se esforça, que ele vai te socorrer. Deus está vendo, irmão. Muitas das vezes a gente não entende o projeto de Deus. A gente não entende o projeto de Deus. Com Enoque foi transladado, porque a terra não suportava mais a santidade dele. Levou ele. Meu irmão, nós estamos servindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que faz surgir água no deserto. Nosso Deus é muito poderoso, irmão. Se eu, começando de mim, se eu compreendesse mais Deus, se eu estudasse mais, se eu buscasse mais, eu estava melhor. Melhor do que eu estou. Muitas das vezes a gente dá preferência a outras coisas, busca, mas o irmão sabe, a irmã sabe, que se quiser, se esforçar um pouquinho a mais, consegue adorar mais. Não consegue ou não consegue? Se o irmão se esforçar mais, quiser mais, o irmão consegue ler mais a palavra. 11:32 de Daniel. E os violadores do concerto, eles com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Dá um aleluia para Deus. O povo que conhece a Deus vai fazer o quê?